Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. Se você chegou aqui agora e não se inscreveu e puder, se inscreva, ativa aí as notificações e se gostar do vídeo, deixa o like porque são coisas simples, mas muito importantes para o nosso trabalho. Eu até quero agradecer, passamos hoje, quando eu paro para gravar esse vídeo, dos 29 mil inscritos. É um número realmente que eu fico muito feliz e quem puder então compartilha com amigos. Vamos trazer mais gente aqui para o canal Politizando. Pessoal, o Ciro Gomes ele é conhecido por suas qualidades, por aquilo que muitos consideram seus defeitos. E uma coisa que a gente costuma ouvir de algumas pessoas que às vezes não acompanham o Ciro muito de perto é: o Ciro fala mal de todo mundo. O Ciro, como é que ele vai governar se um dia ele for eleito porque ele não tem amigos na política? Não é bem assim. O Ciro realmente é alguém que tem uma fala muito dura em alguns aspectos. E aí ele acaba denunciando aquilo que ele considera coisas erradas. Então, o Ciro tem falas muito duras, por exemplo, contra Eduardo Cunha, Michel Temer, Gedel Vieira Lima, Romero Jucá, Eunice Oliveira. Você vai pegar também do Renan Calheiros. Já apontou e aponta muitos erros do PT no poder, Lula, Dilma, embora em alguns momentos ele reconheça aquilo que ele considera acertos desses dois governos. Então faz parte, já criticou Fernando Henrique. Quem está no poder também tem que acostumar a ser elogiado e a ser criticado. Elogia muito Itamar Franco, por exemplo, é bom sempre destacar. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui? Aconteceu no dia 7 de setembro, a Ciro Games, a live do Cirão. Contou com a presença de Tico Santa Cruz. Eu analisei essa live aqui em especial no canal Politizando. E teve dois convidados especiais, Mandetta e Randolph Rodrigues. E o Randolph disse algo que me chamou muito a atenção e eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões que eu fiz depois da fala dele. Vamos lá então o que o Ciro fala e depois eu vou deixar correndo aqui para o Randolph. Podem ler os documentos, as coisas aí, os depoimentos dessa intrincada CPI, mas é uma alegria, meu irmão, meu amigo, o privilégio. Eu quero ouvir pessoas, dar a palavra a pessoas em quem o povo brasileiro acredita e confia para nos examinar esse quadro em que talvez uma escalada golpista tenha sido frustrada hoje. Boa noite a você e muito obrigado mais uma vez por atender o meu convite. Ciro, meu querido amigo, deixa eu chamar como a moçada das redes sociais chama, nosso Cirão da massa, né? Desculpa aí a intimidade. Gostei da camiseta, gostei da camiseta. Tem que usar da CPB de 58 para diferenciar, né? Para manter a nacionalidade, deixar claro que as cores pertencem a nós, mas dá uma diferenciada. Bota a da final da Copa de 58. Então, Cirão, primeiro é o seguinte, toda vez que me chamam para uma live contigo, eu já me daquele trecho do Saint Exupéry, né? Eu já fico esperando a hora chegar, ansiosamente, né? Uma live contigo é um negócio assim, você pode chamar 20 minutos antes, que eu já vou atrás da melhor roupa para estar presente aqui junto contigo, né? Para mim é uma honra, você é a liderança que esse país precisa. Opa, esse ponto eu quero parar aqui para a gente comentar e eu vou desenvolver meu raciocínio para ver, será que o Randolph tem razão quando fala que o Ciro é a liderança que o país precisa? Vamos tentar, eu vou avançar 2 dias, eu gravo isso aqui no dia 10 de setembro e depois eu vou voltando no calendário para a gente ver alguns movimentos do Ciro e de uma outra liderança. Em alguns momentos eu vou trazer até o Dória para a jogada, aí, o Eduardo Leite, o Mandetta, e junto com o Lula e o Ciro são os principais candidatos a presidente, tirando aí Bolsonaro, que de fato não está no campo da democracia, então não vamos considerá-lo como uma liderança que é positiva, propositiva. Ciro, no dia 12 de setembro, está programado, quando eu parei para gravar, um protesto contra Bolsonaro, organizado, por exemplo, pelo MBL. Gerou muito barulho nas redes sociais, que o Ciro não deveria ir. Normalmente essa posição é quase que 99% dos petistas que criticam a ida do Ciro nesse protesto, que, repito, tem como pauta fora Bolsonaro. E lá nós teremos de quadros do PCdoB, como Orlando Silva, passando pelo PSB, Alessandro Molon, Ciro Gomes, Simone Tebet do MDB, você tem o Janones do Avante, você terá o Amoedo, que é do Novo, o Mandetta, que é do DEM. Então você tem políticos da esquerda, do centro, da direita, unidos em prol de uma bandeira. William, mas lá na frente vai que o MBL apoie outro candidato que não é o Ciro? Bom, muito provavelmente não vai ser o Ciro. Eles têm divergências graves do ponto de vista, né, daquilo que se tem que fazer na economia,
Enfim, o MBL ataca o Ciro muitas vezes de forma baixa, mas o Ciro deixou essas diferenças de lado e, como uma liderança, vai nesse protesto gritar fora Bolsonaro. Acabou o protesto, cada um volta para sua casa, para sua cidade, para o seu diretório e vai defender aquilo que ele acredita. Digno de uma liderança que o país precisa. Agora, não dá para fazer cálculo. Será que em 2022 o MBL, como disse o Flávio Dino, se Bolsonaro continua no poder, talvez em 2022 nem teremos eleições para concorrer contra quem o MBL for defender, por exemplo? Então, Ciro, na minha opinião, no dia 12, caso tudo continue como está agora quando eu paro para gravar esse vídeo, terá um comportamento digno de uma liderança. Se eu volto um dia, 9 de setembro, Bolsonaro soltou aquela nota do recuo que causou alvoroço no país inteiro. Lula, Eduardo Leite e Mandetta nada falaram, até quando eu fechei essa edição. O Dória escreveu, o leão virou um rato. E o Ciro fez praticamente uma nota, mostrando certo alívio, porque, de certa forma, o recuo, ele diminui um pouco a tensão no país, e isso faz bem. Por outro lado, o Ciro demonstra vergonha por ver Bolsonaro se colocando nessa condição. E, ao mesmo tempo, o Ciro alertando daquilo que pode ter causado a nota. Segundo aponta, o próprio Temer confessa isso, ele ajudou, ele fez a nota. Então, quando o Temer entra numa jogada, é bom ficar atento, é bom ficar esperto. E o Ciro faz um alerta, olha, Bolsonaro não é confiável. Então, é uma postura digna da liderança que o país precisa. Vamos voltar um pouco, dia 7. O país amanheceu, será que vai ter golpe, não vai ter golpe? E o Ciro faz um pronunciamento, ou divulga um pronunciamento, lembrando as vozes que até aquele momento já haviam se levantado em defesa da democracia, reforçou o cuidado que todos aqueles que iriam para os protestos deveriam ter, reforçou o valor que devemos dar à vida, à paz, à liberdade, lembrou dos desmandos do governo Bolsonaro e os números trágicos de irmãos nossos em sofrimento neste momento, e fechou falando com os mais pobres, dos problemas da ditadura que afetam principalmente eles. Abre aspas para Ciro Gomes. Ditadura é tempestade de miséria e de silêncio. Se a gente pega os outros candidatos, notas muito curtas, quase cabe num tweet apenas ali. Lá, parabéns, dia da independência, vamos comemorar e tal, com a crítica aqui ali do Bolsonaro. Lula gravou um vídeo, um pronunciamento também, eu assisti 3 vezes. Apontou alguns desmandos do governo Bolsonaro, ok, mas basicamente a maior parte do tempo, de 5 minutos cravado, é Lula fazendo propaganda do seu governo e de si mesmo, intercalando a sua fala com fotos dele. É uma liderança que não sei se é aquilo que o Brasil precisa para se reconciliar. Então a postura do Ciro me pareceu aqui, comparando com os demais, também numa vantagem para aquele que quer liderar um país e que aquele que se pronuncia no 7 de setembro, e não numa propaganda eleitoral. Ainda nesse dia, todo mundo preocupado, Ciro disse numa live no UOL, eu acompanhei, que ele ligou para vários outros líderes, como por exemplo Mandetta, Dória, Eduardo Leite, de partidos e pensamentos diferentes. Ligou também para Marcelo Freixo, Guilherme Boulos, o próprio Randolfo Rodrigues. Então é uma postura de um líder. Se a gente volta um pouco mais, 31 de março, quando nós tivemos uma tensão muito grande, essas datas assim, data 31 de março, quando eles comemoram um golpe que instaurou a ditadura em 64, independência, enfim, são datas que a gente, no governo Bolsonaro, tem que ficar preocupado. E naquela ocasião, os 3 comandantes das Forças Armadas foram demitidos. O Mandetta liga para o Ciro, Ciro, vamos soltar uma nota em defesa da democracia, você topa assinar? O Mandetta confirmou, o Ciro de imediato assinou junto com o próprio Mandetta, Eduardo Leite, Dória, Huck, que eram ali os presidenciáveis naquele Amoedo, naquele momento. E aí, claro, os petistas criticaram, onde se viu isso, o Ciro assinar uma nota junto com esses em defesa da democracia. Não é uma nota para entregar o Banco Central para o Meirelles, por exemplo. Não é uma nota para colocar o Joaquim Levy, que veio do Bradesco, para assumir o Ministério da Fazenda com a Dilma. É uma nota em defesa da democracia. O Ciro pediu impeachment do Bolsonaro muito antes de virar moda. O Ciro, com o PDT, assinou várias ações na justiça freando os arroubos autoritários de Bolsonaro. Mas não é só denunciar e criticar que o Ciro faz. O Ciro, no começo da pandemia, por exemplo, fez uma carta, mandou para o Bolsonaro e a tornou pública nas suas redes sociais, propondo medidas que ele faria se fosse presidente. Bolsonaro fez tudo diferente. Mauro Benevides Filho, que é um deputado federal do PDT do Ceará,
é o autor de um projeto, e o Mauro é da equipe do Ciro, um dos líderes junto com o professor Nelson Marconi, de um projeto que o Ciro, estudando, conhecendo como conhece, chamou o Mauro, sentaram juntos ali, e aí então o Ciro ajudou o governo Bolsonaro a arrumar quase 170 bilhões de fundos que deveriam ser usados na pandemia para pagar um auxílio emergencial decente para as pessoas. O governo não usou, colocou no saco sem fundo da dívida, como o Ciro gosta de dizer. Mas em relação ao passado e ao presente, eu acho que já explorei bem alguns poucos pontos, dariam para ser explorados outros. Mas e para o futuro? Ciro tem várias ideias. Alguém pode dizer assim, mas falar todo mundo fala. Ciro escreveu um livro, que é um documento. Aqui ele faz um diagnóstico, e você pode discordar de um ponto ou outro, isso faz parte. O Ciro até pede colaboração para que o projeto seja melhorado. E a partir do diagnóstico ele entende como nós chegamos até aqui e como construiremos um futuro melhor. Por isso é o dever da esperança. Repito, você não precisa concordar com tudo. Faz parte as discordâncias. Mas não dá para negar que estamos num momento caótico. Se a gente olha ao longo dos últimos 30 anos, o país praticamente parou de crescer. E se olha em especial a última década, com 6 anos de PT, 2 Temer, 2 Bolsonaro, o país não cresceu. É 0, alguma coisa ao longo da década. Então, precisa mudar. E o modelo econômico vigente neste momento é o mesmo desde o segundo mandato de Fernando Henrique, passando por Lula, por Dilma, como ele gosta de dizer, dá uma leve mudada, só muda a perfumaria para não mudar nada. E o modelo de governança também é o mesmo. Ricardo Barros, que é líder do governo, foi líder também do Fernando Henrique, agora é líder do Bolsonaro, sendo vice-líder da Dilma, do Lula e ministro do Temer. Então é necessário a gente compreender que ou a gente muda o modelo, ou a gente vai ficar na próxima eleição, no próximo mandato, fazendo as mesmas críticas, ora com uma preocupação social um pouco menor, porque quem está no poder tem uma preocupação social um pouco maior, ora não. Então o Brasil, meus amigos, essa é uma denúncia que o Ciro faz, é um país sangrado e saqueado. Ou a gente realmente compreende o que deve ser feito para que ele saia dessa situação que a gente se encontra neste momento em que milhões de irmãos nossos acordam sem saber se terão o que comer, ou a gente vai ficar trocando esse por aquele para nada mudar, ou para pouca coisa mudar. O Brasil não é um país pobre, é um país rico, porém muito desigual, em que a gente acaba explorando mais o pobre e a classe média e aliviando muito quem está lá em cima. O Ciro propõe mudar isso. O Ciro propõe uma reforma tributária que alivie os mais pobres e a classe média. E quando ele fala isso, é atacado, é o temperamental, é o bocão, é isso, é aquilo. Porque quem está lá em cima e não quer ser incomodado, manipulam os meios de comunicação para atacarem Ciro Gomes. Mas me parece que até nesse ponto a ficha está caindo para alguns. Parece. Nunca duvidemos do que essa elite pode fazer. Então o Ciro aposta o quê? Na inteligência do povo. Faz palestras, lives, entrevistas. É um líder incansável, expondo as suas ideias, dando a cara para bater, para ser criticado, para ser elogiado. E oferece para quem fala assim, mas será que o Ciro no poder saberia o que fazer? Aí ele oferece a sua experiência de deputado estadual 2 vezes, prefeito de Fortaleza, saiu bem avaliado, governador do Ceará, aprovação recorde na sua época, ministro da Fazenda com Itamar, ajudou a consolidar o Plano Real, ministro da Integração Nacional com Lula, tirou da transposição do São Francisco do papel que vinha desde Dom Pedro II. Deputado federal mais bem votado, não gostou de ser deputado, nunca mais quis ser. E alguém olha e fala, William, mas então o Ciro não tem defeitos? É claro que tem, ele mesmo reforça várias vezes. Alguns falam, ele fala muito difícil, outros falam, mas eu não gosto que ele fica criticando muito esse ou aquele político. Tudo bem, a gente não precisa gostar de tudo do candidato, nem de tudo da pessoa. Mas não dá para negar que o Ciro, por exemplo, dentre os seus muitos defeitos que ele possui, e ele fala isso, nenhum deles é no campo moral. É alguém que nunca foi processado por corrupção, nem para ser absolvido, num país em que a justiça, às vezes, comete os seus abusos, os seus equívocos. Nem isso o Ciro tem no seu currículo. Então é necessário a gente observar que se a gente quer alguém com experiência, o Ciro é uma liderança que tem experiência aprovada. Se a gente quer alguém com uma vida limpa, o Ciro é alguém que tem essa vida limpa. E se a gente quer alguém que tem uma proposta para o futuro,
o Ciro a apresenta no seu livro e em anos de palestra, de entrevistas, por exemplo, no Roda Viva e em vários outros locais que se observa essa coerência no seu discurso. Então, por tudo isso, eu poderia citar outros motivos, eu tenho que concordar com Randolfo Rodrigues. Ciro é a liderança que o país precisa. Então, até as eleições, nós temos vários meses até lá, vamos avaliar o projeto, avaliar o perfil, avaliar a história. Claro, você não precisa concordar comigo, mas não dá para negar que o Ciro é alguém que tem se esforçado muito, e como ele mesmo tem dito várias vezes, se ele for presidente, entrará para a história. Meus amigos, é isso. Até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.